Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Estamos começando mais um programa da TV Comunitária, Canal 6 da NET. O Núcleo de Jornalismo começa hoje um ciclo de entrevistas onde vai abordar os 200 anos da independência do Brasil. Qual o futuro do nosso país e qual o futuro do Estado do Rio de Janeiro? Nós vamos começar o nosso ciclo de palestras e debate, entrevistas, com Leonardo Giordano, que foi candidato a vice-governador na chapa de 2018 aqui no estado do Rio de Janeiro, na chapa PT-PCdoB. Uma pessoa que conhece o Rio de Janeiro, o estado do Rio e as adjacências, região metropolitana, região norte fluminense, sul fluminense, região serrana, e que pode contribuir muito com essa visão sobre quais as perspectivas do Estado do Rio de Janeiro no seu futuro nessa discussão dos 200 anos da independência do Brasil. Afinal de contas, todo mundo fala que o Estado do Rio de Janeiro sempre foi tambor de repercussão nacional. E o Estado do Rio de Janeiro, como todo mundo diz, já há algum tempo vem passando por crises sucessivas, tentando sair da crise econômica, política, moral, cultural que a gente vive ao longo dos anos. Então, nada mais importante do que ter Leonardo Giordano, que foi candidato a vice-governador no estado do Rio de Janeiro, na última eleição, para dialogar com a gente, conversar com a gente. E aí, Leonardo? Andreira, obrigado. Queria te agradecer muito pelo convite, agradecer muito a TVC, o Núcleo de Jornalismo, agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra e eu penso que esse é um tema super importante. Os 200 anos, né, o bicentenário da nossa independência, as perspectivas brasileiras e o papel do Estado do Rio de Janeiro nessa grande construção nacional. Como você falou, Madureira, o Rio de Janeiro é um estado decisivo, não é à toa que foi palco da chegada da corte portuguesa e depois disso, no processo emancipatório, capital do Brasil até que a gente tivesse Brasília. Então é um prazer para mim estar aqui, é muito bacana ter esse momento de debate, essa reflexão. Eu queria parabenizar também o pessoal que está escalando, que está trabalhando esse tema, esse ciclo de entrevistas que vocês estão abrindo, né? Agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, a TVC, a ti e também a quem está nos acompanhando. Você que está em casa, você que é um público fiel da TVC, sabe que aqui vários debates, vários temas sobre várias linhas ideológicas. Mas nesse aspecto do desenvolvimento do nosso Estado, vou começar aqui já puxando para a provocação. Desde a eleição de Collor para presidente da República, ele apresentou o programa de privatizações. E de lá até hoje, até o atual governo Bolsonaro, esse programa de privatização ele teve altos e baixos. Vivemos hoje no governo Bolsonaro a fase mais agressiva do processo de privatização no Brasil, em particular aqui no estado do Rio de Janeiro. O discurso era privatizar para melhorar saúde, educação e segurança. Esse era o discurso, é o discurso até hoje ainda. Só que agora nós já temos aí acumulado já mais de 20 anos nessa discussão ideológica. Privatiza que vai melhorar a saúde, educação, segurança, cultura. O resultado que a gente vê hoje é que privatizou quase tudo, radicalizou a privatização no governo Bolsonaro e saúde, educação, cultura, segurança não melhoraram. Qual é esse panorama inicial? Qual o impacto disso no nosso projeto de desenvolvimento? Madureira, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque a lógica das privatizações é uma lógica esquisita, onde caberia ao Estado interferir o mínimo possível em mercados que se autorregulariam em benefício da população. Isso é uma ilusão e a gente tem visto isso, como o próprio enunciado da pergunta coloca. Agora o Bolsonaro está inclusive precificando a Petrobras e no caminho agudo, né, de vender a Eletrobras e se desfazer do patrimônio nacional. Em primeiro lugar, é importante que a gente debata que as empresas públicas elas devem sim ter eficiência, promover baixo custo, serem empresas inteligentes, que desenvolvam tecnologia, que sejam bem estruturadas.
mas isso se consegue através de investimentos e não do sucateamento dessas empresas. O que a gente acompanhou foi a entrega do patrimônio nacional de fatias importantes da soberania do povo, do nosso país, em benefício de nenhum avanço concreto, nem tarifário, nem na qualidade dos serviços e nem na garantia dos direitos. É importante também não pensar essas empresas só a partir da lógica do lucro. Que bom que essas empresas são lucrativas. E que interessante que esses empresários só queiram as empresas lucrativas do governo justamente para colocarem as mãos. Mas, ao mesmo tempo, elas são empresas garantidoras de direitos. Agora mesmo a gente está vivendo isso no caso do petróleo. Porque mesmo a Petrobras, o controle acionário continuando na mão do governo, ela está se comportando a partir de uma premissa de iniciativa privada que é o lucro do acionista. E está arrebentando o valor da gasolina, o custo está repassando em dólar o custo para a população, que parece que é uma coisa sagrada que ninguém pode rediscutir no Brasil, que é um verdadeiro absurdo. E a gente viu o preço da gasolina subir de abaixo de R$3 para muito rapidamente bater quase 8. E tem a ver com isso. Então essa dinâmica de privatizações ela tem a ver com um projeto de desconstituição do Estado Nacional. Ela está na contramão da ideia de um projeto de desenvolvimento nacional e soberano. Ela acaba sendo palco e instrumento do corte de direitos da população. E a gente precisa combater isso. Para quem esses argumentos ainda não façam suficiente sentido, eu daria ainda alguns outros argumentos que são interessantes. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, que é o nosso desafio aqui. A gente está sempre falando das questões nacionais e, ao mesmo tempo, reportando para o Rio. O Rio de Janeiro, pessoal, tinha Banerj, que é um banco estadual, Conerj, o estado do Rio de Janeiro tinha Serj para energia elétrica, o estado do Rio de Janeiro tinha várias ERGs, né? E a gente agora, o Cláudio Castro, o atual governador, acabou de privatizar a SEDAI, né? Que não tem ERG, mas é uma empresa pública como as demais e que sofre a mesma pressão, o mesmo sentido entreguista. Eu perguntaria às pessoas o que foi feito com o dinheiro de cada uma dessas privatizações. Como essas privatizações se transformaram em alguma coisa mensurável da qual você se lembra. Então isso é dilapidar mesmo o patrimônio do povo, não garantir esses direitos. E no caso da SEDAI mais recentemente, eu fico pensando, Madureira, qual é o empresário que vai gastar milhões e milhões de reais para fazer uma grande obra e levar saneamento para uma área onde se paga tarifa social? Você trocou o interesse do Estado, que deveria ser garantidor de direitos, ou seja, fazer a grande obra pública para levar o saneamento a comunidades empobrecidas e que pagam a tarifa social, porque isso é um direito, por uma outra lógica que vai passar a ser: eu não vou fazer saneamento lá porque eu não vou ter lucro. E essa mudança de lógica, além do verdadeiro assalto que a entrega dessas companhias constitui ao tesouro público, ao patrimônio público, é também razão suficiente da gente desconfiar da lógica moral que está por trás disso. Na verdade, você tem uma troca muito importante de empresas que foram constituídas para garantir esses direitos e que passam a agir em benefício do lucro individual de quem adquiriu, ao arrepio do que é o interesse da coletividade, do nosso povo, de qualquer projeto de desenvolvimento. Esse caso da Petrobras, eu retorno a ele no plano nacional, é muito interessante, porque o Bolsonaro toma do próprio veneno de muitas formas. A Petrobras para de obedecer e para de ser sensível a qualquer posição do governo federal. O presidente se torna inócuo em relação às decisões da companhia e o preço da gasolina explode e ele não é capaz de fazer nada a respeito porque ele está desconectado da ideia de que é uma empresa de caráter estratégico da nação brasileira. E como ele não pode avançar nisso, porque ao contrário do que ele acabou de dizer, e se comprometer e se vender a outras e outros, ele não pode chegar tanto e dizer a Petrobras é patrimônio do povo brasileiro e tem que seguir uma linha uma linha de garantidora de direitos justamente. Ele não consegue fazer nada a respeito. E a empresa começa a se comportar a partir da lógica dos seus acionistas, mesmo ainda sendo uma empresa onde o governo tem maioria de assentos e cadeiras na sua votação.
Então, a lógica das privatizações ela está inclusa num projeto internacional, é importante mencionar isso também, um dado a mais, né, que é um plano que foi feito para que as nações se livrassem, né, das suas capacidades de se abrissem, né, a capitais estrangeiros e se livrassem de empresas que possam ser estratégicas para o seu desenvolvimento. Isso atingiu vários países do mundo e o caminho desses países tem sido rever as privatizações. Por fim, é o último argumento que eu queria dar, é um argumento econômico liberal, que nem é o argumento da nossa tradição de pessoas de esquerda. Mas mercados monopolizados não podem ser privados. Isso não faz nenhum sentido. Se você tem uma empresa que opera num mercado onde ela tem 80%, 90% do total da fatia de mercado, ela ser uma empresa privada vai constituir um imediato monopólio, né? E imediatamente numa subida de preços que vai contra o interesse público. Então, nem quem é liberal deveria defender privatizações em setores estratégicos, porque não há, evidentemente, competição. Então, do ponto de vista liberal, nas escolas, nas posições clássicas do liberalismo, né, faz pouco sentido você entregar um mercado monopolizado, onde aquela empresa tem o controle absoluto, ao capital privado. Basta ler lá o livro. Você acaba com a livre concorrência. Exato, é o contrário, né? Então, acho que é por aí. A gente tem que combater as privatizações porque elas são, em resumo, um assalto ao povo, a entrega de patrimônio que duramente foi constituído, da tecnologia, do investimento, dos profissionais que estão ali, da inteligência aplicada, né, por gerações, em detrimento daquilo que são os direitos da população. Por isso, na lógica geral, eu sou contra as privatizações e acho que elas fizeram muito mal ao Brasil. E quem quiser desafiar isso, que se pergunte o que foi feito em benefício do povo com esses dinheiros todos das outras companhias que eram lucrativas e que foram entregues a preço de banana e ninguém saberá me dizer. Você que está em casa, dois detalhezinhos importantes nessa primeira questão. Uma é a SEDAI, né, que não vai levar saneamento a quem precisa, né, aos mais necessitados, porque não vai ter lucro, e ao mesmo tempo aumenta a conta d'água de todo mundo. Já o preço já subiu. Então, a privatização, o efeito prático e concreto foi no bolso de quem recebe o serviço em casa. A conta aumentou, seu salário não aumentou e a privatização comendo solta, né? Não precisa nem dizer isso. E a outra coisa, que acho que é importante a gente já ressaltar aqui, que é o seguinte: a forma de reversão, porque as pessoas falam assim, não tem como reverter as privatizações. Tem. E algumas pessoas já começam falando, já que é uma questão que foi aprovada na Constituição, então vamos convocar a sociedade, plebiscito na sociedade para discutir, reverte ou não reverte. Então tem saída, a gente tem que começar a dizer também para a sociedade que tem saída e convocar a sociedade, convocar o povo para opinar, normalmente tem dado certo no mundo. Chama a sociedade, plebiscito está aí para reforçar essa ideia. Ainda nesse caminho, Léo, é a questão, mantendo a questão das privatizações dentro da lógica, você falou das grandes empresas nacionais, Petrobras, as grandes empresas estratégicas. E tem aqueles setores de serviço da sociedade que agora também no governo Bolsonaro foi autorizado, né? Até na educação, por exemplo, que a privatização, que no caso era mais a terceirização, nos setores de limpeza, cozinha, estavam permitidos, e no setor da finalidade não. Ou seja, professor, agora não, agora está autorizado ampla, geral e restritamente, pode entrar em qualquer setor da educação, da saúde, de qualquer área que presta serviço direto à sociedade. Isso também é um motivo de preocupação, porque quem está dentro da escola, vamos falar de educação e cultura, quem está dentro da escola, quem atua na cultura, quando o Estado se ausenta desses segmentos, você atinge diretamente a perspectiva do indivíduo. Não é só a prestação imediata de serviço, você atinge diretamente qual é o horizonte que aquela pessoa tem para construir a sua vida e ter qualidade de vida. Como é que você observa isso aqui no estado de Janeiro ao longo aí desses desgovernos, com raras exceções, que nós tivemos aqui?
Eu penso que essa pergunta é muito pertinente, Madureira, porque ela tem a ver com aniquilar a própria função, uma das, né, funções precípuas do Estado, que é agir como garantidor de direitos e modelador de um futuro estável, né, para as gerações, através de projetos, planos, ações e políticas públicas que possam desenhar esse arranjo de futuro, né, pensando a economia, pensando a segurança pública, pensando como lidar com os problemas da saúde da população e, nesse caso, especificamente, com os problemas da educação, como você reportou. É uma agressão, né? E aí é importante dizer isso. A privatização que, às vezes, o Bolsonaro indica fazer com as universidades públicas brasileiras, né? Ou essa história de terceirizar os serviços públicos, a gente já tem visto em grande medida no caso da saúde com as OS, né? A gente tem visto como isso não tem funcionado e não tem ajudado a população, não se melhora o serviço público de fato. Na verdade, você abre, inclusive, uma construção de muitas denúncias de corrupção, se aumenta a corrupção. É difícil mensurar exatamente em que nível, mas é um jogo de cartas marcadas onde companhias privadas vão operar equipamentos públicos, serviços públicos, desconectados de uma lógica de planejamento, de entrega de resultados, que pode, de fato, melhorar a eficiência. No geral, a eficiência é muito baixa e não se garante um desenho, né, que possa fazer com que esses direitos sejam alcançados. E algo que você apontou, Madureira, é muito importante. Se destrói uma geração futura com uma má educação. E conforme você terceiriza, você precariza, você diminui a quantidade de investimento. O próprio raciocínio por trás disso, muitas vezes o argumento é investir menos em educação como se isso fosse uma coisa boa. Tratar a educação como uma despesa e não como um investimento no futuro. E eu penso que a gente deveria fazer exatamente o contrário, né? Em tudo quanto é nação desenvolvida, ninguém está debatendo, eu fico impressionado com isso no nosso caso, ninguém nas nações desenvolvidas debate se educação em tempo integral é uma coisa boa ou não, isso não é proposta de político em lugar nenhum, isso é automático. Então, às vezes eu fico vendo assim, os políticos fazendo propostas de aumentar o tempo integral nas escolas, de construir isso e sendo muito cumprimentados assim, de uma maneira, é claro, na situação que a gente está, isso seria um grande avanço. Mas são coisas óbvias, né? Ter uma educação pública de qualidade, oferecer ensino em tempo integral, aumentar o investimento nas escolas, é decisivo para que o país tenha um futuro. A gente estava falando na última pergunta sobre privatizações. No século passado, é algo que eu já ouvi e sempre repito, no século passado, os 3 temas decisivos para tornar uma nação próspera, para fazer com que o país fosse reconhecidamente desenvolvido, foi o quão rápido no século ele colocou as mãos com autonomia e soberania em aço, energia elétrica e petróleo. São 3 elementos constitutivos do poderio e da soberania nacional no século passado. Quem chegou rapidamente no início do século a esses 3 elementos, e vale lembrar, o Brasil só vai conseguir começar a colocar a mão neles no meio do século, né, com Getúlio especialmente, quem conseguiu isso bem cedinho se desenvolveu mais rápido, e quem demorou, o caso do brasileiro foi mais ou menos na metade do tempo, ficou para trás. Nesse século, certamente ciência, inovação e tecnologia, quem colocar a mão nisso cedinho no século, no início, vai ter vantagem competitiva e de soberania nacional no futuro. E a gente está desinvestindo na pesquisa, nas universidades, na educação pública, na educação de base, a contramão, é como se a gente não quisesse achar petróleo, é como se a gente estivesse no século passado se negando a ter energia elétrica, é como se a gente estivesse no século passado fazendo questão de importar aço. E a gente poderia ter esses elementos que são a marca maior da competição internacional entre as grandes nações, num padrão de prioridade aqui no Brasil. Eu fiquei impressionado, saiu agora recentemente, eu sei que a gente está falando da educação
mas ainda assim vale tocar essas fronteiras, né, com a pesquisa, ciências, universidades. Se investiu 96% a menos em produção científica no Brasil ao longo do último governo, do governo do Bolsonaro. Não é 9% a menos, é 96% a menos. Isso atinge o estado do Rio de Janeiro, porque você tem aqui a UFRJ, a UF, a Universidade Rural, a Unirio e a UERJ. São universidades públicas que têm investimento em pesquisa e que é via financiamento público. Exato. E isso atinge diretamente a economia do estado do Rio de Janeiro. Sem contar a perda de oportunidade em produção científica, em inovação, em desenvolvimento econômico, em diversificação da oferta e qualidade da mão de obra ao mercado de trabalho, que essas universidades são responsáveis, né? Então, a gente está destruindo, quando vai mal na educação, as gerações futuras, desde a mais tenra idade, e desinvestindo nas nossas universidades, detonando as ciências. O presidente da República se declara inimigo das ciências, do método científico, da pesquisa nacional. O Brasil podia, muito rapidamente, ter se colocado como um dos países a ofertar vacinas ao mundo todo. O governador de São Paulo, que não é presidente do Brasil, se jogou nessa direção desde o início, né? E a gente tem aqui no Rio de Janeiro a Fiocruz. A gente podia utilizar essas ferramentas, né? Não só para o caso da crise da Covid, que eu peguei aqui topicamente, mas para o desenvolvimento nacional mesmo. E a gente perde essas oportunidades. É muito triste que o nosso país se coloque nessa posição. Fica parecendo que o Brasil acha que vai, sem ciência, pesquisa, tecnologia, universidades fortes e educação básica bem estruturado, chegar a algum lugar nesse século, que é o século da inovação, da ciência e da tecnologia, e não vai. Então estão, de muitas maneiras, detonando o nosso país. É por isso que é tão importante que esse ciclo seja revertido. É por isso que é tão importante não terceirizar e não precarizar a educação pública, não pagar mal os professores, não precarizar seus direitos trabalhistas, não brincar com isso, porque isso significa brincar com a própria ideia de futuro. Eu vou aproveitar aqui a deixa, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque eu sou professor da rede pública também, do Estado, e aqui eu vou, assim, algumas questões que eu acho importantes as pessoas que estão em casa assistindo levarem em consideração. Nós que estamos na ponta, na escola, né? Na escola pública, trabalhando diariamente, a gente percebe que o discurso tradicional, a educação de qualidade, a valorização do profissional de educação, a melhoria de salário, isso já é um lugar comum na educação, né? Todo mundo, da extrema direita, da extrema esquerda, todo mundo tem a questão da educação em tempo integral. Todo mundo tem isso como a grande meca, né? O grande paraíso, vamos chegar lá, essa coisa toda. Então, a gente que está na ponta, a gente começa a dizer, né? Principalmente depois da pandemia, a gente começa a dizer o seguinte, é preciso transformar essas bandeiras em ações reais e concretas para chegar nesse patamar. Eu acho que nós estamos num momento em que, tudo bem, a educação em tempo integral é bom, como é que vai fazer isso mesmo? Dá um exemplo aqui concreto. A cada curso integral criado, seja na rede privada, seja na rede pública, você deixa de ofertar uma sala de aula para o ensino médio regular, por exemplo. Mas pode ser que a perspectiva seja, não, vamos investir em ensino técnico, ou profissionalizante, integral, para que o jovem saia com uma mão de obra, já com a mão de obra, com alguma perspectiva no mercado de trabalho. Vamos falar do campo das ideias, porque a gente também sabe que na vida real não é assim que funciona. Ou quando você está no ensino médio regular, que a perspectiva é você prestar o vestibular. Então, quando você fala em ampliar o ensino integral, só tem dois caminhos. Ou você vai fazer isso fisicamente, vai aumentar o número de salas de aulas, vai aumentar o número de escolas, ou você vai fazer isso usando a ferramenta tecnológica, que é a internet, para fazer... Você tem a parte presencial e a parte online. Por que eu estou dando esse preâmbulo aqui rapidamente? Porque eu acho que nós estamos entrando numa fase em que é necessário dar um passo à frente, né? Se é educação integral, então como é que nós vamos fazer isso?
Quais são os passos necessários para garantir ensino, aprendizado, acesso, permanência e conclusão? Óbvio que tudo isso você precisa de financiamento, não estou discutindo que não, mas acho que isso são coisas que precisam ser encaradas, ser enfrentadas. Precisa descascar o abacaxi, né? Para a gente não sair do discurso que já está comum, né? Todo mundo já sabe que isso aqui é o caminho, mas a gente precisa. Falei muito, não quero falar muito não, mas vamos lá. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Madureira, e acho que essas respostas, elas podem ser desenvolvidas a partir de um processo de escuta e de conversa mais programática com os sindicatos, os profissionais, vocês, né? Aqui eu vou te usar como exemplo, né, dessa relação com o chão de fábrica, digamos assim, que pode nos ajudar a encontrar essas respostas. Indicativamente, você falou algo muito poderoso, que é o uso de tecnologias, e desde que bem aplicadas, desde que garantido o acesso, você pode fazer investimentos que possam, no final, ser muito econômicos para o atingimento desse fim, se forem bem pensados, bem estruturados, bem construídos, né, enquanto solução. Há também alguns elementos que eu trago, por exemplo, da minha bagagem também, assim, da minha trajetória como gestor cultural, como ex-secretário das culturas, e o Rio de Janeiro tem algumas experiências também que são interessantes. O Rio de Janeiro tinha contratação antigamente por concurso público de animadores culturais vinculados às escolas, as atividades culturais acontecendo, e aí você não tinha uma metrificação tão enforcada do número de participantes, ou seja, você não tem que ter necessariamente um por aula, você consegue construir arranjos, né, na área da gestão cultural que possam também construir uma ocupação inteligente, bem programada, com profissionais sérios, capacitados para fazer isso, para que você ocupe o tempo integral. O ganho também que você pode ter na atração das atividades do entorno para dentro da escola, nas mediações que as coordenações escolares podem fazer, né? Encontrar essa forma de fazer. Eu penso que essa discussão da cultura e da tecnologia não dão a resposta pronta, mas são um bom indício, um bom caminho, né, de como a gente pode conseguir avançar nesse tema da educação em tempo integral. E, por fim, também, uma coisa que a gente não pode travar esse debate sem dizer, né, Madureira? Especialmente que a gente acaba fazendo um debate da educação em cima da precariedade, quando, na verdade, grandes tesouros, a possibilidade de financiamento estão disponíveis ao povo se as políticas, se o povo estivesse ao nosso lado em cobrar um pouco mais de radicalidade sobre certas soluções que não são dadas. Então, no caso do Brasil, a rolagem de dívida, de juros, né? E aí são grandes temas, mas isso significa no final que a gente fica gerindo menos de 10% do orçamento nacional e construindo todas essas soluções em cima da precariedade, do aceite de que metade da renda nacional vá para a rolagem de juros. No caso do estado do Rio de Janeiro, em aceitar uma frouxidão sobre a Lei Candir. O Rio de Janeiro tem 60 bilhões de reais, 64 bilhões de reais na Lei Candir. Imagina que o Cláudio Castro está fazendo aí a farra com os prefeitos com os 17 bilhões na SEDAI, tem 64 na Lei Candir. O Pacto Federativo, né, onde o Rio é muito prejudicado, e essas discussões que podem fazer também com que a gente tenha um cenário de investimentos com uma capacidade um pouco maior, ou seja, fazer o melhor que dá com as soluções que a gente possa encontrar em cima desses orçamentos, mas também é necessário registrar o desafio de transformar essa lógica da miséria, da gestão pública em cima de um Estado que está domesticado a não realizar os investimentos porque comprometeu desde o início as suas rendas com as elites, né? Desde o início. O caso, termino dizendo isso, o caso do Brasil é emblemático nesse sentido. Criaram no Brasil o teto de gastos, tratando ele como se fosse uma coisa boa. E ele não é nada teto de gastos, é um teto de investimentos. Inclusive nós, que somos do campo popular e progressista, nós caímos nessa armadilha. A gente fala teto de gastos, que para o nosso povo significa alguém que tem uma economia de bom juízo. E na verdade não é nada disso. O que eles colocaram teto é um teto de investimentos.
é sintomático que a rolagem de juros da dívida jamais esteja condicionada ao teto de gastos. A rolagem dos juros brasileiros, ela acontece livre, leve e solta, ao arrepio. Então é só é só teto de investimentos. Não tem nenhum teto para a rolagem da dívida, que é um outro percentual da riqueza nacional. E é disso que eu estou falando, né? Tratar também de denunciar esses temas não é secundário, porque a gente acaba gerindo a miséria, né? A gente acaba gerindo pouco recurso público, porque do ponto de vista da luta de classes mesmo, do ponto de vista da maneira como as coisas estão organizadas, o grosso da riqueza do povo vai para poucos que são donos desses bancos, sobretudo, né? E aí a gente fica fazendo a gestão da escola pública com o que sobra disso e desesperados para fazer dar certo. Eu vou mudar aqui o foco, que eu acho que é importante, que você comentou aí que você já tem uma experiência acumulada na área da cultura. E eu acho que aqui, no estado do Rio de Janeiro, historicamente, você teve um período em que, quando se falava em cultura no estado do Rio de Janeiro, a cultura era a zona sul do Rio de Janeiro, o quiçá ali um pedacinho da zona norte do Rio de Janeiro que propagava, né, que expandia, era o tal tambor para o resto do país. Só que hoje, no século XXI, a gente já vê a questão, já tem outra realidade, né? Não se deveria falar desta forma, e hoje a realidade já é outra, né? Quando se fala em cultura no estado do Rio de Janeiro, você tem a capital do Rio de Janeiro, você tem a região metropolitana, você tem ali Baixada Fluminense, ou seja, você já tem hoje focos e polos de produção culturais no nosso estado pujante, né? Que podem desenvolver a economia, que podem recolocar o estado do Rio de Janeiro no centro cultural do país, que nós perdemos isso para São Paulo, botar no centro cultural do país novamente. Então eu estou falando assim, bem superficialmente da questão da cultura, porque a gente teve aí, aliás, vivemos aí um período onde a presidência da República olha para a cultura e acha que tudo é vagabundo. Então vamos tirar dinheiro, não acabou uma mata, vem com esse discurso, né? Enfim, esse discurso desqualificado. E teve uma retomada agora, né? Da Lei Candir, Lei Aldir Blanc, a lei do... como é o menino, meu Deus? Paulo Gustavo. Então, tudo isso para retomar, né? Retomar esse movimento. E você tem uma larga experiência na questão cultural, né? Na gestão cultural. Então, acho que era importante você localizar que momento é esse que nós estamos vivendo na cultura e qual o papel que a cultura pode jogar no estado do Rio de Janeiro, capital região metropolitana, nessa retomada de desenvolvimento, nessa retomada de crescimento do nosso estado. Um papel muito importante, Madeireira, porque, a minha experiência nesse tema é de ter sido vereador em Niterói por 5 legislaturas, em todas elas presidindo a Comissão de Cultura da Câmara. Eu sou lá na cidade autor da Lei do Artista de Rua, que faz sentido em qualquer cidade do estado. Os artistas de rua sofrem repressão e é algo que todo mundo consegue entender, que esses trabalhadores precisam ter proteção. A lei que garante a regulação do artesanato da cidade, a lei do Cultura Viva, que são os pontos de cultura, a lei que organiza o Sistema Municipal de Cultura. Eu garanti que a gente tivesse gratuidade de museus e centros culturais a todo o povo da cidade, para que fosse franco o acesso a todo mundo. E depois disso fui secretário das culturas também, e a gente acumulou uma experiência bastante interessante nessa área. Eu penso que o estado do Rio de Janeiro, ele precisa prestar grande atenção a esse assunto, porque o estado do Rio de Janeiro é vocacionado ao tema, naturalmente, não só pela capital, mas por essas expressões diversas e espalhadas, né, que você localiza corretamente. A primeira coisa que eu penso que é importante dizer é que cultura não é mero entretenimento. A cultura, ela é cadeia produtiva e a geração de empregos que está envolvida. E ela beneficia toda a sociedade.
pensa que alguém é bilheteiro do teatro, alguém é iluminador, alguém é maquiador, alguém é um segurança que está na porta, alguém transportou o palco para montar lá e essa pessoa dirigiu um caminhão, alguém ficou responsável por uma costureira, costurou o figurino, e a cadeia produtiva como um todo ela é importantíssima para a economia de forma mais geral. No Brasil são quase 6 milhões de trabalhadores diretamente, não são empregos indiretos, diretamente vinculados a esse setor. No estado do Rio de Janeiro, os empregos também se dão em larga profusão, em larga escala. A gente, além de prestar atenção nessa questão da cadeia produtiva da cultura, precisa entender que a cultura é um direito, para começar a travar esse debate em patamares razoáveis. Se a gente entender que a cultura é um direito, que ela não é um penduricalho e a gente não vai fazer escolha entre os direitos, a gente vai passar a tratar a cultura sendo um direito tão importante, né? Sem fazer distinção, quanto são saúde, educação, transporte, moradia, trabalho, que são direitos também da população. E ao fazer isso, a gente não vai aceitar certas coisas que começam a se revelar para a gente, que podem ser denunciadas. Um exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em toda a sua larga história, ele jamais construiu nenhum centro cultural público em toda a Baixada Fluminense. Vamos lá de novo. Se a cultura é um direito, e a gente não vai abrir mão de direitos e não temos que escolher entre saúde e cultura, o que eu estou dizendo aqui, se eu estivesse falando de saúde, é que não tem nenhuma UPA, nenhum equipamento de saúde em toda a Baixada Fluminense. Comparando. Que não tem, se eu estivesse falando de educação, nenhuma escola pública estadual em toda a Baixada Fluminense. E aí, quando chega no direito à cultura, no tema da cultura, não tem nenhum equipamento público de cultura do governo do estado do Rio de Janeiro em toda a Baixada. Isso não é uma reivindicação, isso é uma denúncia. Podia falar a mesma coisa, por exemplo, da Baixada Litorânea, nas cidades de Cabo Frio e região. É a mesma coisa. E sucessivamente em relação a outras. Pior, se a gente fizer uma investigação mais profunda, Madureira, a gente vai reparar que se a gente discutisse, hoje eu estou brincando aqui com você de raciocínios liberais para as pessoas poderem entender, o pessoal que é de direita, faz de conta que a gente pense os nossos impostos como aquela famosa fatia de pizza que todo mundo já viu. Um pedaço da pizza é o dinheiro do nosso imposto que vai para a saúde, outro pedaço que vai para a educação, um pedaço que vai para o transporte, etc. Os nossos impostos divididos em pizza. Uma fatia dessa pizza é o imposto da gente que vai para a cultura. Se não tem investimento de cultura na Baixada Fluminense, se não tem investimento em cultura nas comunidades empobrecidas, nas regiões de menor IDH, esse pessoal está pagando para fazer o financiamento da cultura nas áreas de alto IDH. Está sendo expropriado, está sendo retirado os valores para que se invista nos locais onde estão os palcos disponíveis, onde alguém construiu um teatro, onde alguém construiu um centro cultural, onde alguém fez um museu. E isso é algo que a gente não pode deixar acontecer. Então a gente precisava enfrentar isso a partir de uma lógica de geração de empregos na área da cultura, de investimento público em fomento. Cultura é diferente, não é o Estado que faz a cultura, é o povo. As expressões culturais devem ser fomentadas pelo governo. E é uma área um pouco diferente, não é o governo que propõe a agenda cultural, ele identifica os fazeres do povo e cria as potências a partir daí. Então investir nisso é importante. Constituir a cultura dentro de um projeto estadual e nacional de desenvolvimento, porque, novamente, as nações desenvolvidas, elas não levam isso em segundo plano. Está aí a Hollywood, Broadway, e se você estivesse falando lá do Antigo Egito, você estaria vendo no processo religioso e cultural as pirâmides do Egito e as suas expressões culturais, enquanto todos os povos que foram fortes e foram potentes e altivos, eles constituíram uma marca cultural importante. No caso de um projeto nacional de desenvolvimento e de um projeto estadual, precisam passar por isso. E, por fim, a ideia de que a gente deva potencializar as expressões populares, que são muitas vezes negligenciadas. É engraçado que, no final, as pessoas querem se colocar nos governos tentando levar a cultura para as áreas pobres. O sujeito senta numa secretaria de cultura e fala: eu vou levar a cultura para a zona oeste do Rio de Janeiro, eu vou levar a cultura para a Baixada. A gente tem que levar a cultura para um bairro pobre, para uma comunidade e tal, quando, na verdade, as pessoas não percebem que o funk, o samba, a capoeira,
as religiões de matrizes afro-brasileiras, as expressões culturais da culinária, como a feijoada, e todas as outras, elas são muito mais abundantes, marcam muito mais forte a veia cultural brasileira a partir das comunidades, e que o governo devia chegar lá com muita humildade e oferecer fomento e potencializar essas narrativas e essas questões. E há essa discussão dos empregos também das cadeias produtivas específicas, favorecer esses arranjos, a indústria do audiovisual, né, a indústria do carnaval e tudo que a cerca, a possibilidade da gente construir uma produção cultural potente na área das artes cênicas, né, do teatro, e sucessivamente da música, né, a indústria fonográfica, e trabalhar essas potências todas é bastante importante. Então eu acho que isso é muito mal discutido, muito mal aprofundado no Rio, e que faltam quadros que possam travar esse debate, não a partir de uma simpatia pela cultura, não a partir de uma ideia de que a cultura é uma coisa legal e que a gente está fazendo isso, essa defesa de política pública por mero entretenimento, mas a partir da ideia de que ela é um direito, de que ela é uma potência para a geração de emprego, de que a gente tem que... ela é um dos temas centrais, inclusive, da ideia de um povo altivo que preserva sua memória, sua identidade, sua história, sua marca, né, diante das situações. E acho que a gente deve afirmar a cultura como um direito sem dúvida, né, e fazer com que ela seja uma expressão das coisas que a gente sonha e defende para o nosso povo. Você falou uma coisa que eu acho que a gente tem que explorar mais aqui na nossa conversa, que é justamente essa mudança de paradigma, né? Essa visão de não, nós vamos levar, né? Nós vamos iluminar, nós vamos levar a salvação para aquele público que está lá e não enxerga que lá as pessoas produzem, as pessoas têm uma riqueza, o que falta a essas pessoas é investir nessas pessoas, que dali vai gerar muita coisa boa para a sociedade, para os jovens, MCs, DJs, enfim, cantores, seja lá qual for a produção artística que esses jovens produzem na região metropolitana e nas comunidades. Eu acho que isso a gente vê isso na escola, o quanto de talento cultural tem dentro das escolas públicas e o que falta é você ter a faísca, né? Assim, ó, vai lá, o incentivo para a pessoa produzir, a pessoa crescer. Isso a gente vê dentro da escola assim, diariamente. Até para o esporte também, que a gente vê de jovem que está dentro da escola e que às vezes tem essa perspectiva. O jovem fala, eu quero virar jogador de futebol para ajudar minha família. Essa é uma perspectiva a pessoa desenha a sua perspectiva de quero tirar minha mãe de tal situação, quero tirar minha família de tal situação. Então ele projeta, a escola ela passa a ter uma outra função social. Quer dizer, às vezes a pessoa vai para a escola para garantir o mínimo, que é lá o almoço, o café, o mínimo de conhecimento, mas o foco dele é o seguinte, eu vou ali treinar porque ali eu vou tirar minha família daquela situação. Então, eu acho que isso é um lugar que precisa ser melhor incentivado, porque tem muita coisa ali, tem muita riqueza dentro das comunidades, nas pessoas que vivem e constroem essa realidade, que é esse negócio de dizer, não, eu vou lá levar, isso aí já está, já começou errado, Mas eu vou te fazer uma pergunta, você que está em casa não tem ainda conhecimento, mas agora vai passar a ter, né? O Leonardo, ele tem um emblema, carrega um símbolo, que é um cravo, né? E aí, eu não vou falar não, ele que vai falar. Conta para o pessoal que está em casa, o que esse cravo te inspira? A gente usa há muitos anos, né, na relação com a população, o cravo como símbolo, porque ele remete à Revolução Portuguesa, a Revolução dos Cravos. Ele é uma flor, eu acho que isso também fala muito, né, da disposição que a gente tem e da relação. E ela é uma flor, o cravo é uma flor vinculada aos ideais da solidariedade, de uma revolução popular, de uma construção
de transformação, que foi uma revolução lá em Portugal, onde não morreu nenhuma pessoa, né? Foi a queda da ditadura portuguesa, do Salazar, ela aconteceu quando as pessoas se rebelaram, inclusive oficiais do exército, né, que conclamaram a população a se rebelar contra uma ditadura que era sanguinária, colonialista, violenta, e as pessoas foram para as ruas, né, e inclusive os soldados que eram ordenados a reprimir o povo e eles próprios colocavam cravos nas espingardas, nas armas, para poder mostrar que não iam atirar, que não iam revidar e que estavam ao lado da população. E essa é uma expressão do internacionalismo, da solidariedade que a gente tem em relação aos outros povos. Nós somos, todo mundo que está vendo aqui nessa conversa também, Madureira sabe, nós somos patriotas, nós defendemos, né, as questões nacionais, mas nós temos uma solidariedade com todos os trabalhadores de todos os países do mundo. Então, esse exemplo bonito, esse símbolo emprestado da Revolução Portuguesa dos Cravos, na minha vida, pelo menos, a segunda influência portuguesa feliz, que é a outra também, que é o Vasco da Gama. Que também me faz muito feliz aqui mencionar, mas é um símbolo que a gente carrega, é uma flor. Nas religiões matrizes africanas aprendi que é também uma flor importante, imponente lá da religiosidade, né? E é bacana que ela seja um símbolo, porque isso nos traz também para essa conexão com a Revolução dos Cravos em Portugal. Então, em tempos de ódio, em tempos de ira, em tempos de raiva, por que não invadir o Rio de Janeiro com cravos para todas as pessoas, para encher de esperança as casas e os corações aqui do estado do Rio de Janeiro? Bom, Léo, diz aí para o povo que está em casa nos assistindo, depois dessa boa conversa que a gente teve aqui, qual é a sua mensagem para essa nossa juventude, essa nossa sociedade aí que está pedindo esperança. Bom, bicentenário, né, da nossa independência, é um momento decisivo para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro vai mal, as pessoas estão sofrendo muito, o nosso povo, Madureira, está pagando mais de R$120 num botijão de gás, pagando quase R$8 num litro de gasolina. Isso impacta o preço do produto na prateleira do supermercado, o nosso povo está sofrendo muito. E nos momentos de sofrimento, o mais indicado é lutar. O mais indicado é que a gente procure transformar as coisas. Eu conclamo, sugiro, exorto as pessoas, né, e vou estar ao lado delas numa luta para que a gente possa melhorar o estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter um estado que seja mais compassivo, mais solidário, que não mate à torta e à direita sua própria juventude nas comunidades, um estado que tenha desenvolvimento econômico, que tenha emprego, que cuide bem dos serviços públicos, que dê atenção às questões de educação e saúde, que entenda a cultura como um direito, que possa construir um futuro, de fato, organizando as pessoas e tentando fazer com que haja um processo de emancipação delas. Eu penso que 3 questões, Madureira, e termino com isso, são extremamente importantes. Recuperar a institucionalidade no estado do Rio de Janeiro. A gente tem vários governadores presos, regiões inteiras que estão tomadas por milicianos, ex-conselheiros do TCE que foram presos também, ex-deputados estaduais que foram cassados. Há uma crise de institucionalidade das instituições do Rio de Janeiro. Isso precisa ser enfrentado por qualquer pessoa que pretenda ajudar o Estado. O segundo tema, que é muito importante, é uma ampla rede de proteção social. Tem quase 3 milhões de pessoas passando miséria e fome no estado do Rio de Janeiro. Isso precisa ser enfrentado frontalmente com políticas públicas emergenciais que possam ajudar nosso povo. E o terceiro tema é a recuperação do processo econômico, a retomada do emprego e o desenvolvimento industrial do Rio e econômico nos diversos setores. Com esses temas, a gente pode ter, de fato, um Estado soberano que reafirme os valores que eu apresentei antes de apresentar os problemas em si. E pode contar comigo. Eu quero agradecer a TVC, te agradecer mais uma vez, agradecer ao Núcleo de Jornalismo e dizer que nós estaremos sempre com força máxima e iremos juntos até a vitória. Inclusive, Madureira, a gente vai fazer no próximo dia 19, às 6 da tarde, no Circo Voador, aqui no centro do Rio de Janeiro,
um lançamento de um processo coletivo que vai se transformar na minha pré-campanha de deputado estadual. Nós vamos fazer esse lançamento, vamos convidar personalidades, vai ser um ato artístico, cultural, mas que vai colocar o dedo nessas feridas que eu apontei aqui. Eu queria te convidar os integrantes aqui da TVC, quem desejar ir livremente também, as portas vão estar abertas para quem estiver assistindo. É um ato aberto a toda a população, né? E por isso não há segredo sobre ele. E todo mundo está convidado a comparecer. Circo Voador, dia 19, 6 da tarde, aqui no centro do Rio de Janeiro. Você que está em casa assistindo a TV comunitária, nós encerramos hoje essa conversa, esse bate-papo sobre os 200 anos da independência do Brasil e o futuro do nosso país e do nosso querido estado do Rio de Janeiro. Não perca a próxima, nós vamos continuar aqui fazendo esse ciclo, como sempre, trazendo ideias, debate, para que você cada vez mais tenha informação de verdade para formar a sua consciência, ajudar na sua formação de consciência crítica da nossa sociedade. Um abraço e até a próxima.